Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Karen, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos. E na aula de hoje a gente vai comentar um pouco sobre as revoluções socialistas que aconteceram na China e em Cuba. A primeira que a gente vai comentar um pouco é sobre a Revolução Chinesa. A China tem uma longa história, uma cultura bastante rica, né? Até o início do século XX, ela vai ser governada por dinastias, por impérios. E aí nós vamos ter essa China governada por impérios com uma certa submissão à dominação europeia. Como assim? A China, nesse momento, vai ser alvo do imperialismo europeu, que além de explorar a China economicamente, os europeus acabam, de certa forma, interferindo nos assuntos políticos e culturais da China. Um exemplo dessa dominação imperial é que a China ela vai ser obrigada pela Grã-Bretanha a abrir 5 de seus portos aos mercados britânicos. E 2 anos depois a gente vai ver que os Estados Unidos, a França e o Japão vão conseguir esse mesmo privilégio. Então, a população nesse momento, a população chinesa vai estar bastante revoltada. Porque essa situação em que esses estrangeiros exerciam essa dominação na China vai fazer com que a população tenha uma grande insatisfação. E além disso, a gente vai ver que os Estados Unidos e a Alemanha vão tentar impor suas religiões aos chineses, desrespeitando as religiões e os cultos tradicionais, o que vai aumentar ainda mais essa insatisfação popular. Então, disposto a combater a dominação estrangeira e a corrupção chinesa, em 1900 a gente vai ter a formação de um grupo nacionalista liderado por Sun Yat-sen, e ele vai acabar fundando o Partido Nacional do Povo. E esse grupo vai acabar em 1911 conseguir derrubar a dinastia chinesa e assim proclamar a República na China. Então, em 1912, nós vamos ter a Revolução Nacionalista. Tá? A gente vai ter, nesse momento, a gente pode dizer a China para os chineses. Vamos ter a intenção, nesse momento, de transformar a China em um Estado moderno e republicano, e longe dos domínios europeus. Só que a gente vai ter juntamente e em oposição ao Partido Nacionalista o surgimento de ideias marxistas na China. E aí nós vamos ter em 1921 a criação do Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, e que vão fazer oposição aos nacionalistas. E aí em 1925, Sun Yat-sen vai morrer e quem vai assumir é Chiang Kai-shek. Ele vai assumir o poder, vai reprimir esse Partido Comunista da China. E aí nós vamos ter um episódio bastante importante na história da Revolução Chinesa, que vai ser a Longa Marcha. A Longa Marcha vai ser uma retirada estratégica das forças lideradas por Mao Tse-tung para escapar do cerco de Chiang Kai-shek, mas também para conseguir apoiadores. Então, com quase 100 mil membros, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, vai percorrer quase 12 mil quilômetros em busca de apoio e espalhando as ideias comunistas entre camponeses na cidade. E aí nós vamos ter um fato bastante importante, que vai ser a guerra contra o Japão. Então, estava acontecendo ali a Segunda Guerra Mundial e em 1937 o Japão vai invadir a China. Olha que importante. Os nacionalistas e o Partido Comunista eles vão se unir para combater o inimigo, né? E eles vão formar o que a gente chama de frente única. E aí eles vão se juntar para lutar contra o Japão. Então, com o fim lá da Segunda Guerra Mundial, com o Japão sendo atacado, bombardeado, né? Hiroshima e Nagasaki, o Japão sai da China, deixa a China, e aí a gente vai ter novamente a guerra civil entre nacionalistas e comunistas. E aí a gente vai ver que durante esse processo, Mao Tse-tung vai conquistar um grande apoio popular
E por meio da guerra com seu Exército Popular de Libertação, Mao Tse-tung vai conseguir vencer os nacionalistas. E em 1949, nós temos a implantação da República Popular na China. Então, Mao Tse-tung vai proclamar em 1949 a República Popular da China, o governo marxista liderado por ele. E aí, para isso, Mao Tse-tung vai tomar algumas medidas a fim de colocar a China no hall dos países socialistas. E uma delas vai ser estatizou as grandes empresas, nacionalizar essas empresas. Ele expropriou grandes latifundiários e distribuiu essas terras aos camponeses. Implantou a industrialização com a ajuda da União Soviética. Nesse momento, nós vamos ter uma grande aproximação da China com a União Soviética e vai conceder às mulheres direitos iguais aos homens. Só que a gente vai ver que a situação de pobreza na China ainda vai continuar sendo muito grande. Mesmo mesmo o Mao Tse-tung observando altas taxas de crescimento econômico, a gente vai ter uma população bastante pobre ainda. E ele vai desenvolver um plano econômico chamado de Grande Salto para Frente, que vai ser um plano ambicioso que pretendia transformar a China em um país desenvolvido, no prazo de mais ou menos 15 anos. Então, para isso, o governo vai criar comunas populares, que vai ser comunidades autossuficientes formadas por 20 mil pessoas. E cada uma dessas comunidades deveria produzir tudo o que precisassem. Então, alimentos, roupas, calçados, escola. Nesse momento, nós vamos ter um êxodo urbano forçado, onde as pessoas que estavam no meio urbano vão ter que ir para o campo para produzir, a fim de ter esse crescimento econômico. Só que a gente vai ver que esse plano econômico de Mao Tse-tung não vai mostrar resultados. Por quê? Porque não vai haver infraestrutura nem tecnologia para atingir as metas fixadas pelo governo. Esses camponeses vão ser deslocados para tarefas em que desconheciam e acaba tendo uma desorganização da economia. Então, nesse momento, vai começar a faltar alimento. A China, nessa época, era formada por quase 600 milhões de habitantes, então cerca de 30 milhões de pessoas vão morrer de fome na China nesse momento. Vai ter uma grande taxa de desemprego. E a gente vai ver que isso vai acabar abalando a popularidade do líder chinês Mao Tse-tung. Além disso, a China vai estar passando por tensões com a Rússia. Então, em uma disputa pela supremacia no campo socialista, a China indo de contra ao modelo socialista que era imposto pela União Soviética, liderado nesse momento por Nikita Khrushchev. Outro motivo para essa tensão foi a recusa de Mao Tse-tung a aceitar a política de coexistência pacífica. Então, era uma política que era acordada entre a União Soviética e os Estados Unidos, que tinha como interesse assegurar a paz mundial. E Mao vai ver na coexistência com o capitalismo um desvio da doutrina marxista, e aí ele vai acabar recusando essa política. E esse aumento crescente das tensões entre China e Rússia vai levar ao rompimento da relação entre os dois países em 1962. Então, a China vai deixar de ser um aliado da União Soviética e vai passar a ser um rival. E tentando novamente ter esse apoio popular, tentando aumentar a sua popularidade, nós vamos ter uma revolução cultural na China. Então, a fim de consolidar de vez o socialismo na China, apagar todo o passado capitalista, a gente vai ter algumas atitudes de Mao Tse-tung, como a abolição de práticas burguesas. Ele vai abolir qualquer prática capitalista, culto ao líder. Então a gente vai ter uma adoração, uma verdadeira adoração a Mao Tse-tung. Cada casa deveria ter um retrato dele. A gente vai ter o livro vermelho,
que vai ser o juramento de fidelidade aos princípios de Mao Tse Tung. E nós vamos ter a proibição de costumes ocidentais, a proibição de costumes capitalistas. Então vai ser realmente um momento de consolidação do socialismo e afastamento de tudo aquilo que é capitalista. Agora a gente vai falar sobre a Revolução Cubana. Então, Cuba vai ser a maior ilha do Caribe, na América Central. A gente vai ver que depois que Cuba se torna um país independente, a primeira metade do século XX, ela vai viver principalmente da produção do açúcar, que vendia para os Estados Unidos e do turismo. Então, grande parte da riqueza da ilha vai se concentrar em mãos de poucas famílias locais e de empresários estadunidenses. Enquanto isso, grande parte da população vai viver em situações miseráveis, com péssimas alimentações, morava em cortiços ou em cabanas de palha sem assistência médica, sem saber ler, sem saber escrever. E a gente vai comentar um pouco como estava essa Cuba antes dessa Revolução Socialista acontecer. Então, na primeira metade do século XX, a Cuba vai ser governada durante a maior parte do tempo por ditadores que vão se apresentar como corruptos e violentos, e um deles vai ser Fulgêncio Batista, que vai dar um golpe de Estado em 1952 e vai governar com o apoio de empresários que vão explorar cassinos e a prostituição e vai fazer com que Cuba seja um, entre aspas, parque de diversão dos Estados Unidos. E eles vão acabar lucrando bastante. Esses empresários vão acabar lucrando bastante com o jogo e com a comercialização do sexo em Cuba nesse momento. E vai surgir toda uma oposição a essa situação. E em 1952, nós vamos ter um advogado cubano de nome Fidel Castro e um grupo de 120 pessoas que vão tentar tomar o quartel de Mocanda, na cidade de Santiago, em Cuba, com o objetivo principal de obter armas para conseguir derrubar a ditadura de Batista. Só que a gente vai ver que Fidel Castro vai acabar sendo preso e depois de 2 anos ele vai conseguir fugir para o México. E depois que ele foge para o México, Fidel Castro vai desembarcar em Cuba com 82 homens e vai entrar mais uma vez em um confronto com as forças de Batista. Só que ele vai perder mais uma vez e a maioria desses homens vão ser mortos. E apenas 12, que vão ser os sobreviventes, vão se embrenhar nas matas da Sierra Maestra, que vai ser uma cadeia de montanhas que tem em Cuba. E lá eles vão iniciar uma guerra de guerrilha contra o governo. E durante todo esse tempo, Che Guevara vai conseguir um grande apoio popular. Então, a gente vai ver que durante os 2 anos de luta contra a ditadura de Batista, os barbudos, como eles eram chamados, foram ganhando um grande apoio popular. E aí eles vão conseguir, em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro, Che Guevara, vão conseguir entrar em Havana, a capital do país, e vão conquistar o poder. E aqui eu trouxe algumas fotos para vocês. A gente tem aqui nessas imagens Che Guevara e Fidel Castro. E a gente vai ver que Fidel Castro vai afirmar, nesse primeiro momento, ele vai afirmar que a sua revolução era nacionalista e vai tomar algumas medidas populares, tais como a nacionalização de bancos e empresas, reforma agrária, reforma nos sistemas de educação e saúde, e vai reduzir em 50% os aluguéis residenciais, nos preços dos medicamentos também e nas tarifas telefônicas e de eletricidade. E essas medidas do líder cubano vai acabar desagradando os Estados Unidos. E em 1961, a tensão entre Cuba e Estados Unidos só vai aumentar. Por quê? Eles vão declarar que essa revolução era socialista. Então, os Estados Unidos, obedecendo à lógica da Guerra Fria, vai acabar rompendo suas relações diplomáticas com Cuba. E, além disso, vai promover
uma invasão à ilha por exilados treinados pela Agência Central de Inteligência, a CIA, mas vai acabar sendo repreendida pelos cubanos. E em 1962, os Estados Unidos vão mais uma vez radicalizar sua posição e vão impor um bloqueio econômico a Cuba. Conforme a relação entre Estados Unidos e Cuba só estava piorando, Fidel Castro vai procurar apoio e vai acabar fortalecendo a sua aliança com a União Soviética. E aí nós vamos ter início a um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, que vai ser o quê? Com esse fortalecimento da sua relação com a União Soviética, Fidel Castro chega a permitir que os soviéticos construíssem uma base de lançamento de mísseis nucleares em território cubano. E aí o governo estadunidense não vai gostar nada disso, né, como sempre, e vai reagir impondo um bloqueio militar a Cuba e ameaçando a União Soviética com armas nucleares. Acabar negociando, né, a União Soviética vai concordar em retirar os seus mísseis do território cubano, só que em troca eles vão querer o quê? Que os Estados Unidos respeitem a soberania de Cuba e que deixem Cuba de mão. E esse episódio vai ficar conhecido como Crise dos Mísseis, que vai acontecer em setembro a outubro de 1962. E, como eu já disse, vai ser um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, em que o mundo estava a um passo de uma guerra nuclear. Aqui eu trouxe essa foto que a gente tem de um lado o líder soviético e do outro nós temos o líder dos Estados Unidos, montados em mísseis, a um cliquezinho de uma guerra nuclear. Então, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro. E até a próxima.